Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje terminar então o nosso capítulo 1, né, como eu falei na aula hoje com vocês, das dúvidas. E vamos fechar a termoquímica com o último caso de cálculo de entalpia de uma reação. Repara que ao longo dessas aulas que a gente observou até então, a gente viu como funcionava a entalpia de formação, como funcionou a energia ou entalpia de ligação, e hoje a gente vai trabalhar aqui com a famosa lei de Hess. E interessante é a gente perceber o que acontece, ou ainda qual é a diferença para cada entalpia, tá? Seja ela de formação, de ligação ou a própria lei de Hess. Então vamos identificar quando a lei de Hess ela acontece. Bom, a lei de Hess ela vai acontecer quando você tem uma série de equações, uma abaixo da outra, montando uma última equação que a gente vai chamar de equação resultante ou equação global. Esse conjunto de reações ou equações químicas, né, a gente vai chamar de reações sucessivas, porque são várias equações, uma seguida da outra, gerando uma equação final que vai ser para a gente a equação global. Quando isso ocorrer, a entalpia da equação final ela será o somatório de todas as outras entalpias, respeitando aí as devidas alterações que você deve fazer para que você chegue na equação final. Caraca, como assim? Não entendi nada. Espera aí que a gente vai fazer um exemplo e vai ficar tudo muito claro. Em termos de teoria, a teoria da lei de Hess é só isso mesmo, tá? A gente pega e encontra a variação de entalpia através do somatório das entalpias previamente fornecidas nas sucessivas. Mas como é que vai funcionar isso de modo prático? Repara nesse exemplo. Calcule a entalpia de combustão do metano, sabendo que a equação química global é proveniente das equações abaixo. Então, reparou que ele deu uma série de equações e ele dá uma equação final resultante. Sempre que isso acontecer, você está numa questão de lei de Hess, tá? E aí é necessário observar o seguinte: a gente vai entender essa equação global, que no caso é o CH4 mais O2, que é uma equação de combustão, né? A gente vai entender essa global como o nosso gabarito. Saca quando você vai montar um quebra-cabeça e você tem a foto lá do gabarito e tudo mais? Aqui é a mesma coisa. A gente vai olhar para essa equação final como o nosso gabarito e a gente vai olhar para cada composto como se fossem peças. E a gente vai encaixar essas peças nos seus lugares certos. Repara que o gabarito, ou no gabarito, a gente precisa que a peça CH4 ela esteja nos reagentes, que a peça O2 esteja também nos reagentes, antes da seta, né? E que ela tenha uma quantidade 2. A gente precisa que a peça CO2 esteja nos produtos e que a peça água também esteja nos produtos com uma quantidade de 2. Então, repara que a gente pode promover alguns ajustes aqui que são interessantes. Ou a gente muda as peças de lado, lá em cima, para que elas ocupem o lugar correto e caiam aqui no gabarito. Ou a gente vai mudar também as quantidades, tipo água, que aqui tem 2 e aqui tem 1, tem que mudar essa quantidade. Então, vamos começar de cima para baixo, observando as peças e os seus locais. Repara que, aliás, de baixo para cima, né? Repara que o CH4, ele deveria estar nos reagentes, porque no gabarito é aqui que ele está. Só que lá em cima, nas peças embaralhadas, ele está no produto, reparou? Então seria, ou será, né, ideal que nós consigamos inverter essa equação para que no somatório esse CH4 caia nos reagentes. Então por isso que eu pintei aqui de branco e falei que aqui a gente vai inverter, tá? Depois a gente inverte, primeiro vamos verificar as alterações de cada um deles. Passando agora para o CO2. Repara que o CO2, a peça CO2 está no lugar certinho. Então ela deve ser produto e ela está nos produtos. Então a gente vai manter essa equação do jeito que está, inclusive manter o seu ΔH. E para a água, a peça está no lugar certo, só que nós não temos a quantidade correta. Logo, a gente precisa necessariamente a gente precisa multiplicar toda essa equação, inclusive o ΔH, por 2. Então a gente vai encontrar isso aqui. A gente vai manter a equação do jeito que está e vai multiplicar por 2. Agora, no próximo quadro, a gente vai fazer as alterações. Fica de olho, ó. Mudei. Repara que eu troquei o CH4 de lado, então agora ele está do lado certo.
Mas a principal alteração que você tem que perceber e notar é essa aqui. Quando eu falo inverter, eu estou falando de inverter o sinal, então fico olhando para ele. Ele ficou agora positivo, percebeu? Então é isso que a gente vai fazer quando a gente inverte uma equação. Agora lá em cima, aliás, aqui no meio, né? Aqui no meio eu vou multiplicar todo mundo por 2, então repara só. Eu multipliquei, mantive o sinal, multipliquei o 68,3 por 2, a água por 2, o H2 por 2 e o meio de O2 por 2. Só que quando você multiplica meio por 2, dá 1. Por isso que fica dessa forma. 1O2. Ai, cadê o cursor? 1O2. Fechou? E o de cima eu vou manter. Agora que tudo está feito, todas as alterações estão corretas, somando os oxigênios eu acho 2, o CO2 está do lado certinho, a água está em quantidades exatas e o CH4 está no lado certo. Feito isso, eu pego as minhas variações de entalpia e simplesmente somo todo mundo, respeitando os sinais que estão ali em cima. Então, ΔH1 menos 9,4, ΔH2 menos 136 e ΔH3 mais 7,8. Então, a gente vai ficar no final com 212,8 quilocalorias. Percebe? Bom, vamos fazer então... A troca foi brusca. Vamos fazer então mais um exercíciozinho agora do Enem, para a gente tentar pegar essa ideia de novo. Vamos lá. O benzeno, blá blá blá, então ele dá equações aqui sucessivas e pergunta a variação de entalpia do processo de trimerização, que é essa equação aqui de cima. Então repara que ele fornece para a gente duas equações e dá para a gente um gabarito. Como é que está esse gabarito? Vamos conferir. O C2H2 deve estar nos reagentes e está, então vou manter. Só que repara na quantidade. Eu preciso ter 3, né? Então lá em cima eu vou multiplicar por 3. Agora repara no C6H6. Ele deve ser produto, mas ele está no reagente. Então eu vou inverter. Vamos fazer isso com as quantidades. 310 negativo vezes 3 e o menos 780 que vai virar mais 780. Com isso, a gente acha menos 930 e mais 780. Somando todo mundo, a gente vai ficar com um ΔH de 150 kcal, negativos. Exotérmica então, né? O que vai trazer pra gente um gabarito da letra B de bola. Então, pessoal, perceba que não é tão difícil a gente fazer a lei de Hess. A gente só precisa identificar que ela existe. E como você identifica isso? Quando você tem uma série de equações gerando uma última, que vai ser o nosso gabarito. Depois, você vai no gabarito, confere onde estão as peças, entre aspas, e faça as modificações lá em cima para que as peças estejam nos lugares corretos e nas quantidades exatas. Feito isso, nesse caso, a gente ficou com o gabarito letra B, tá? Façam aí as questões das páginas 4 e 5, 2, 4, 6 e 7. Continuem anotando as dúvidas, que está muito legal. Na próxima aula de dúvidas, a gente vai seguir tirando todas elas, tá bom? Um beijo em vocês e até a próxima.